Nós não queremos entrar quando o mercado está lateralizado, quando o mercado está sem liquidez, o mercado está sem volatilidade. Porque o mercado ele vai ficar naquele zigue-zague, ele fica subindo, fica descendo, fica subindo, fica descendo. Por isso que a grande maioria é estopado. Nós somos estopados quando utilizamos um gerenciamento de risco. Estopado, só que na maior parte das vezes a gente consegue pegar um movimento explosivo, um movimento maior, e um movimento em que esses grandes players estão entrando no mercado, faz com que o preço faça um movimento maior. Então não fica nesse zigue-zague, né, eliminando, reduzindo o risco do stop loss. Bom, e quando que eles entram? Quando que é o momento que eles entram? É claro que vai depender muito, deixa eu voltar aqui para o gráfico, vai depender muito do momento, tá? Do tipo operacional de cada player, tá? Então existe o player que vai se posicionar a médio e longo prazo, que é dias, semanas. Tem aqueles que se posicionam anos, né, que é um pouco mais, foge bastante, né, da nossa tipo de estrutura de análise. Mas existe aqueles que vai operar no intraday, né, que é o nosso caso, nós gostamos de operar no intraday. Então vai ter aqueles que no intraday eles vão buscar aqueles momentos com maior volatilidade. Vai ter aqueles que vão operar buscando dias, semanas, que eles vão operar gráfico diário, semanal, ou mesmo intraday, mas aguardando um sinal, né, de entrada de volume para que eles estejam posicionando, né, colocando suas ordens de compra ou venda. E a única forma que nós temos de identificar isso é o volume. O volume ele é primordial. Existem alguns princípios, tá? Que aqueles players, por exemplo, que eles vão se posicionar para semana, para dias, tá? Eles não vão se posicionar, pessoal, em domingo. Tá? Então, às vezes eu vejo o pessoal entrando, essas duas linhas aqui, ó, é o domingo, tá? Abriu o domingo, nós temos 1 hora de mercado, tá? 1 hora de mercado. Então, aqui, ó, domingo, ele tem 1 hora de mercado e depois já muda para segunda-feira. Só que continua sendo domingo ali. E o pessoal, cara, domingo não tem liquidez. Eu vou posicionar aqui, eu vou sinalizar, salvo, né, algum dia que possa ter algum tipo de notícia. Olha o volume no domingo. 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 Então, pessoal, fica claro que os grandes players profissionais, eles não estão entrando no mercado. Por exemplo, o que eu vou falar aqui serve para qualquer ativo. Tá? É claro que ativos têm características de horário, mas o princípio é o mesmo. Então, o cara quer comprar EURUSD, ele não vai, a instituição financeira, o grande banco, cara, eles não vão entrar no domingo, quando o mercado está abrindo. Por quê? Porque eles querem aguardar a movimentação do mercado, o posicionamento do mercado, né? O viés do mercado. E esse é o tipo de cara que às vezes ele vai trabalhar intra-semana, ele vai trabalhar dentro da semana, ele vai abrir na segunda-feira, fechar numa quarta, numa quinta ou numa sexta-feira. Existe esse tipo de player também, que é um dos mais interessantes para a gente estar buscando informações, para a gente que é day trade, tá? Então, se esse cara ele não abre no domingo, se ele não está abrindo posição no domingo, quando que ele vai estar abrindo? Cara, ele vai aguardar segunda-feira, para estar se posicionando. Nós sabemos, por exemplo, que o EURUSD, a grande volatilidade do EURUSD é às 8 horas, às 8 horas, 9 horas, que é a abertura do mercado alemão e mercado 8, 9 horas da plataforma aqui, tá? O horário de Brasília seria 4, 5 horas da manhã. Então ele vai, é o horário em que essas bolsas abrem e tem maior movimentação dessas moedas, tá? Existe posicionamento dos grandes players nesse momento. E nós podemos observar, ó, que segunda-feira, foi segunda-feira aqui, passado. Não foi o maior volume. Quando foi o maior volume? Foi mais para o final da tarde, Lembra que eu falo para vocês, pessoal? Segunda, cuidado com o início da manhã.
Tá? Por quê? Porque eles começam a se posicionar após, principalmente, eles aguardam o mercado americano abrir. O mercado americano, por que o mercado americano? É o maior mercado do mundo, né? Onde se movimenta o maior volume financeiro. Então, para ver o posicionamento desses players, para começar a se posicionar juntamente. Olha só hoje, segunda-feira, novamente. Aqui nós tivemos 8, 9 horas da manhã, tivemos um volume, 8, 9 horas da manhã, cadê? 8, 9 horas da manhã. Volume, não tem volume. Não tem volume baixinho. Por quê? Porque eles estão aguardando. Agora sim teve. Agora 15 horas da tarde do MetaTrader. 15 horas. 4 horas atrás, né? 3 horas atrás. Aí se posicionou, quando teve a abertura do mercado americano. O mercado começou a se movimentar. Ok? Então, para quem opera, pessoal, domingo à noite, é um dos piores momentos para estar operando. Por quê? Quem vai estar? Só varejo. Tá? Só varejo. Varejo não movimenta. Varejo gera liquidez. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Gera liquidez, mas não gera movimento. Então, se você entra numa compra e quer que o preço ande para cima, né? Ou você venda e ande para baixo, precisa de força. E quem faz esse movimento, consegue dar esse movimento de dinâmica para o mercado, são os grandes players. Então, eles não vão estar nesse momento. Tá? Então, a partir de segunda, após almoço, após a abertura do mercado americano, eles aguardam posicionamento para começar a se posicionar. Então, se você é um swing trade, quer se posicionar, cara, não vai se posicionar no domingo, abertura antes do meio-dia. Aguarde o mercado se posicionar. Esse é o melhor momento. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu dei de posicionamento para as pessoas, para os traders, né, que tem perfil de mais médio a longo prazo. E para o day trade? Cara, para o day trade, né, o pessoal me pergunta bastante perguntas, dúvidas. Eu opero tal ativo, né, qual horário eu devo operar? Cara, você tem que analisar com base no maior momento de volume, volatilidade. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o mini índice, 15 minutos. O maior volume do Brás 50 tá nítido, pessoal, tá nítido. É começo do pregão, que está no gráfico de 15 minutos. Primeira hora e meia. Aqui provavelmente teve algum tipo de notícia que foi, né, que eu estava aguardando. Mas eu vejo pessoas que ficam operando a tarde inteira mini índice. Cara, são pessoas que você pode ter certeza que não são consistentes. Olha o volume como baixa. Olha esse dia aqui, a lateralização. Olha que terrível. Olha já esse dia, olha o sinal interessante aqui, olha o sinal interessante. Nós tivemos 1, 2, 3, 4 dias com volume, né, nas primeiras horas da manhã. Esse dia aqui, nas primeiras horas da manhã não teve volume. Não sei, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas se não tiver, a não ser que tenha alguma notícia que o mercado esteja aguardando para sair, né? O pessoal que opera B3 aí pode falar com maior convicção, alguma notícia, algum tipo de informação, mas hoje, cara, é um dia, conforme a gente analisou isso daqui, cara, o pessoal vai ficar estopando aqui, o mercado ele não tem liquidez. Por quê? Porque não tem, não entrou volume. O volume tá fraco. Mas fez um movimento aqui, cara. Movimento. Às vezes a falta de liquidez, né, como eu já expliquei, a própria falta de liquidez acaba gerando esses movimentos maiores, tá? Com espaçamento entre níveis ali de negociação. Mas, normalmente, é isso, vai ficar, ok? Esse horário agora, o pessoal opera a tarde inteira, vai ficar operando à tarde. Probabilidade do mercado ficar lateralizado vai ser grande. Tá? Então, o que eu tenho que buscar? O horário que os grandes players entram no mercado. E qual horário? Aqui no mini índice. No mini índice está bem claro que é nas primeiras horas. Primeira hora e meia ali, que tem os melhores movimentos do mercado lá. E aí a pessoa tem que analisar, então, o ativo, isso para o dólar, isso para se algum commodity que ele opera, vai ter algum horário específico, né, para estar entrando os grandes players que gostam de movimentar, por exemplo, o milho, por exemplo, a soja, o açúcar. Então, para cada ativo, vai ter o melhor momento que de entrada. Então, tem que ser analisado, tem que ser estudado. Tá? Então, aí por aqui você já vê um grande erro, porque a maioria das pessoas não consegue ser consistente, entra no mercado e quer operar
e quer operar a todo momento. Quer operar a todo momento, a gente sabe que não tem liquidez a todo momento.